Eu digo para vocês que é uma nota inédita essa nota dos militares. Sabe por quê? Porque os comandantes, ou as forças, as três forças, na ordem de criação e de acordo com a Constituição, Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Essas três forças estão vinculadas ao Ministério da Defesa. E o seu comandante supremo, diz a Constituição, no artigo 142, é o presidente da República. Mas o Ministério da Defesa é um ministério político. O comando das três forças não é exatamente político, é um comando militar. E o que nós vimos foi que os comandos militares, sem passar pelo Ministério da Defesa, nem presidente da República, que certamente tiveram conhecimento da nota, aprovaram, etc. Mas ouvindo seus altos comandos, ou seja, todos os oficiais generais de 4 estrelas, o topo da hierarquia, né, se dirigiram diretamente ao povo e às instituições. A nota é dirigida às instituições e ao povo. E deixa bem claro que a origem do poder é o povo. E que Exército, Marinha e Aeronáutica estão a serviço do povo, vale dizer, a serviço da nação brasileira, né? Eu até arriscaria dizer que antes de estar a serviço do Estado, estão a serviço da nação, que é diferente. Estado é a organização, é a nação organizada, né, como Estado de direito jurídico. Bom, mas vamos lá. Imagina que eu acho que foi muito importante eles afirmarem que o poder legislativo tem que corrigir os descaminhos autocráticos. Poder legislativo. A nota começa se referindo às manifestações populares diante dos quartéis. Ou seja, essa nota faz referência, começa fazendo referência a essas manifestações diante dos quartéis. E aí reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro e a democracia. E olha só que importante, com base na tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. Aquela discussão toda, poder moderador, o jurista, um dos melhores do país, Ives Gandra Martins, né, mostra que o artigo 142 deixa embutido que Forças Armadas são o poder moderador. O Supremo, de vez em quando, se oferece como poder moderador e se julga poder moderador. Mas as Forças Armadas, presentes e moderadoras nos momentos mais importantes da vida nacional. É a história que mostra. Aí, num parágrafo, diz assim: a Constituição estabelece deveres e direitos que têm que ser observados pelos brasileiros e pelas instituições, especialmente sobre a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacífica e a livre locomoção. Não está citando que instituição é essa que não está respeitando, nem precisa, não. A reunião pacífica, a livre locomoção, a manifestação do pensamento. Aí cita uma lei do ano passado, Lei 14.197, diz que não é crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer forma de manifestação. Não é crime. Manifestar-se com greve, reunião, aglomerações, diz a lei, contra o Supremo, ou contra o Legislativo, ou contra o Presidente da República, ou contra o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Não é crime. Assim, e aí vem outra coisa importante, são condenáveis restrições de direitos por parte de agentes públicos, ou excessos que ponham em risco a segurança pública ou que alimentem a desarmonia.
dos dois lados. As restrições de direitos são condenáveis, assim como abusos que venham prejudicar os outros. Tá? A solução de controvérsias é no devido processo legal. Devido processo legal é quando começa uma ação pelo Ministério Público e não por um juiz. Isso não existe. Aí não é devido processo legal. A solução de controvérsias é no devido processo legal e cabe às autoridades instituídas pelo povo, no exercício do poder que emana do povo, a imediata atenção às demandas legais e legítimas. Então esses poderes estão lá em nome do povo. Quando o povo, que é o patrão, faz demandas, né, tem que ser atendidas se elas forem legais e legítimas. Legais são aquelas que estão previstas na lei, são permitidas pela lei ou pela omissão da lei. E legítimas são aquelas que atendem à moral, à ética, né, às tradições, aos costumes. Bom, vamos em frente. Reiteramos a importância na independência dos poderes, em particular da Casa do Povo, que é o Legislativo, em nome do qual atua a Casa do Povo, para corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco a liberdade. Está muito claro, olha, não avancem sobre o Legislativo, e o Legislativo tem que corrigir essas arbitrariedades e os descaminhos autocráticos. As Forças Armadas, avisam, permanecem vigilantes, focadas no seu papel constitucional de garantia da soberania, ordem, progresso, sempre na defesa do nosso povo. Temos primado pela legalidade, legitimidade, estabilidade, com foco na missão de fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Vocês notem como a palavra povo, que é a origem do poder, está repetida nessa nota dos 3 comandantes militares, que certamente submeteram esse texto aos seus estados maiores, né? ao alto comando de cada uma das forças, a todos os oficiais generais de 4 estrelas. Ou seja, os moderadores históricos, reiterando que estão ao lado do povo, estão em defesa das liberdades e dos direitos, e lembrando que o Legislativo precisa corrigir os desvios autocráticos.